de ação. É sopeçar essa do mesa. Afaste-se dela. Eu vou operar sua esposa. Quem é você para falar comigo assim? A pergunta certa chegou 28 anos atrasada. Vicente, não agora. Assine antes que a anestesia faça por você o que nunca teve coragem de fazer acordada, disse Augusto Ferraz, colocando a pasta de couro sobre o lençol que cobria as pernas de Lívia. O monitor ao lado da cama repetia um som regular, enquanto ela mantinha os olhos presos no documento de divórcio. Faltavam menos de 20 minutos para que a levassem ao centro cirúrgico, e o bracelete plástico em seu pulso parecia apertar demais. Você escolheu mesmo este momento? Perguntou, escondendo o medo. Augusto permaneceu de pé, impecável no terno escuro, como se estivesse numa reunião do conselho. Foi você quem escolheu quando começou a se encontrar com ele. Lívia ergueu o rosto. Você não sabe quem ele é. Sei o suficiente. Ele abriu a pasta e empurrou uma caneta para a mão dela. Assine, Lívia. A porta se abriu atrás dele. Senhor Ferraz, ela não deve sofrer estresse agora, advertiu uma enfermeira. Augusto nem se moveu. Então seja rápida. Lívia sentiu o coração falhar um compasso. Não pela cirurgia, pela frieza dele. Ela poderia ter contado que os encontros, as fotografias e as mensagens escondiam algo muito maior do que um caso amoroso. Poderia ter dito o nome completo de Vicente e assistido ao mundo de Augusto desabar antes que o coração dela fosse aberto por uma lâmina. Mas a expressão dele já estava tomada por uma certeza que nenhuma explicação apressada quebraria. Você trouxe testemunhas? Perguntou, passando o polegar sobre a pasta. Meu advogado cuidou de tudo. Claro, você sempre prefere documentos a perguntas. Augusto contraiu o maxilar. Não transforme isso numa acusação contra mim. Não preciso. Você fez isso sozinho. Lívia puxou o documento para mais perto e encontrou, grampeadas no verso, as imagens que haviam destruído a confiança entre eles. Em uma, ela entrava no arquivo histórico do hospital ao lado de um homem grisalho. Em outra, os dois conversavam dentro de um carro. A mensagem enviada a Augusto dizia que sua esposa se encontrava com o rival havia meses. Você mandou me seguir? Eu precisava saber até onde ia a mentira. E decidiu a resposta antes de ouvir a pergunta. Augusto aproximou-se da cama, os olhos escuros carregados de uma raiva antiga. Você transferiu relatórios para fora da rede interna. Encontrou-se com um homem que tentou destruir minha família. E quer que eu acredite numa explicação nobre. Lívia apertou a caneta, embora os dedos tremessem. Eu queria que você acreditasse em mim antes de acreditar nas fotografias. Eu acreditei durante anos. Não. Você acreditou enquanto eu não contrariava sua mãe, seu conselho ou o sobrenome Ferraz. O silêncio tornou o ruído do monitor mais agudo. Augusto olhou para o rosto pálido da esposa e lembrou-se da primeira vez em que a vira dormir no sofá de seu escritório. Lívia esperara por ele até às 3 da manhã, com comida fria e uma paciência que ele nunca soubera merecer. A lembrança foi esmagada pela imagem dela tocando o braço do homem grisalho. Assine, repetiu, mais baixo. Lívia encostou a caneta no papel. Se eu não sair daquela sala, esta será a última coisa que você me pediu. Augusto perdeu a cor, mas não recuou. Você vai sair. Não foi isso que eu perguntei. Ela assinou. A porta voltou a se abrir. O homem que entrou usava roupa cirúrgica azul escura e carregava uma prancheta. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar que mudou ao encontrar Augusto ao lado da cama. Não houve surpresa, apenas uma dor antiga, cuidadosamente enterrada. Lívia, disse ele, aproximando-se. Precisamos ir. Augusto reconheceu imediatamente o homem das fotografias. Então é você. O médico avaliou a pasta sobre o lençol e a assinatura ainda fresca. Dr. Vicente Nogueira, respondeu sem estender a mão. Cirurgião responsável. Augusto soltou uma risada sem humor. Responsável por mais coisas do que admite. Lívia fechou os olhos. Vicente apenas verificou os números do monitor e perguntou se ela sentia. Só onde não aparece no exame, respondeu. Augusto deu um passo à frente. Qual é exatamente a relação entre vocês? Vicente ergueu o olhar. Havia algo em sua expressão que o perturbou mais do que qualquer defesa. Uma relação baseada em confiança, disse. Algo que o senhor decidiu destruir poucos minutos antes de eu abrir o peito dela. Não me dê lições, Augusto retrucou. Você não sabe nada sobre meu casamento. Vicente observou-o por tempo demais. Sei mais do que gostaria. Lívia tocou o punho do médico.
Vicente, não agora. A familiaridade do gesto confirmou tudo o que Augusto queria acreditar. Ele puxou a pasta de volta. Vocês nem tentam esconder. Vicente inclinou-se para examinar os olhos de Lívia com uma pequena lanterna. A manga do uniforme subiu, revelando um relógio antigo de metal escuro. Augusto reconheceu o brasão gravado na lateral. Era o mesmo símbolo do relógio guardado no cofre de Beatriz Ferraz, uma peça que ela dizia ter pertencido ao pai dele. Onde conseguiu isso? Perguntou. Vicente cobriu o relógio. Não é hora para essa conversa. Eu perguntei onde conseguiu. Respondo quando sua esposa estiver fora de perigo. Lívia procurou no rosto de Augusto algum sinal de dúvida. Encontrou apenas desconfiança. Vá embora, pediu. O quê? Vá embora antes da cirurgia. Você conseguiu o que queria. Augusto segurou a pasta com força. Ainda não terminei. Eu terminei. A equipe preparou a transferência. Uma enfermeira destravou as rodas da cama enquanto outra conferia o acesso venoso. Augusto recuou apenas o necessário, como se sua presença ainda lhe desse algum direito. Lívia olhou para ele antes que colocassem a touca em seus cabelos. Quando eu acordar, não estarei mais na sua casa. Você não está em condições de decidir isso. Acabei de assinar o divórcio que você trouxe. Estou em condições suficientes. A resposta o atingiu com precisão. Lívia, não faça teatro. Teatro seria fingir que isso pode voltar ao que era. Vicente fez um sinal à equipe. Augusto estendeu a mão para a cama, mas não tocou a esposa. Diga a verdade quando acordar. Lívia sustentou seu olhar. Eu dizia a verdade toda vez que pedia para você confiar em mim. As portas se abriram e a cama começou a se mover. Vicente passou por Augusto, mas parou ao lado dele. Existem decisões que um homem toma por medo e chama de coragem. O coração de quem recebe o golpe não sabe a diferença. Augusto virou-se. Quem é você para falar comigo assim? Vicente o encarou com tristeza. Essa é a pergunta certa. Pena que chegou 28 anos atrasada. Augusto ficou imóvel enquanto a equipe desaparecia atrás das portas duplas. 28 anos. Exatamente o tempo desde que seu pai saíra de casa. A coincidência parecia absurda, criada para desestabilizá-lo. Ainda assim, o relógio não era coincidência. Ele ligou para Beatriz. A mãe atendeu no segundo toque. Você já saiu do hospital? A urgência na voz dela foi imediata. Quem é Vicente Nogueira? Houve uma pausa curta demais para ser dúvida e longa demais para ser natural. Um médico competente. Nada além disso. Ele tem um relógio com o brasão da família. Beatriz respirou de forma controlada. Augusto, não fale com esse homem. Por quê? Porque Lívia o está usando para atingir você. Como ele conseguiu o relógio? Saia daí, venha para casa e eu explico. Augusto olhou para as portas fechadas. Você sabia que ele operaria Lívia? A voz de Beatriz endureceu. Eu sabia que ela estava cometendo um erro e sabia que você precisava encerrar esse casamento antes que fosse tarde. Pela primeira vez naquela manhã, Augusto percebeu que a mãe não parecia. No centro cirúrgico, Lívia sentiu o ar frio atravessar o tecido fino da roupa hospitalar. As luzes passavam acima dela enquanto a maca avançava pelos corredores. Vicente caminhava ao seu lado até a área restrita. Você não deveria ter provocado Augusto, ela murmurou. Ele levou o divórcio para uma mulher prestes a ser anestesiada. Ainda assim, não era hora de revelar nada. Eu não revelei. Vicente tocou o relógio por reflexo e percebeu o erro. Lívia fechou os olhos. Ele viu, talvez seja melhor, não enquanto Beatriz controlar a versão da história. A anestesista pediu que Lívia respirasse devagar. Antes de colocar a máscara, Vicente segurou sua mão. Os documentos estão seguros. E as cópias? Com a auditoria. Se algo acontecer comigo, não deixe Augusto assinar o relatório de encerramento. Vicente assentiu. Nada vai acontecer. Lívia abriu os olhos. Não prometa o que você não controla. Ele reconheceu naquele tom a mesma obstinação que Augusto herdara dele. Então prometo outra coisa. A verdade não será enterrada de novo. A máscara desceu sobre o rosto dela. Antes de perder a consciência, Lívia sussurrou. Não deixe que ele se torne igual à mãe. Na sala de espera, Augusto releu a assinatura de Lívia. A tinta havia borrado no final do sobrenome, talvez porque a mão dela tremesse. Ele tentou se convencer de que aquilo não importava. O divórcio era necessário. A empresa estava sob ameaça. Sua esposa escondia relatórios. Encontrava-se com um homem desconhecido e recusava-se a explicar. Mesmo assim, uma pergunta voltou.
Por que alguém planejando roubar o grupo entregaria a própria vida ao cirurgião envolvido no plano? Um advogado enviou uma mensagem confirmando que os acessos de Lívia haviam sido bloqueados. Outra mensagem de Beatriz dizia apenas: "Não abra o caderno verde." Augusto franziu a testa. Ele não havia mencionado caderno algum. Lembrou-se da bolsa retirada dos pertences de Lívia. A enfermeira a deixara num armário transparente, junto com o celular e as joias. Entre os objetos havia um caderno verde de capa gasta. Augusto levantou-se. Antes que pudesse caminhar até o balcão, um alerta soou atrás das portas do centro cirúrgico. Duas enfermeiras atravessaram o corredor depressa. O sangue sumiu do rosto dele. "É a minha esposa", Augusto disse ao recepcionista. "Quero saber o que está acontecendo." O homem consultou a tela. "Senhor Ferraz, a equipe ainda está em procedimento, então chame alguém." "Não posso interromper a cirurgia." Augusto bateu a mão sobre o balcão. "Este hospital pertence ao meu grupo. E neste andar o senhor é apenas familiar de uma paciente", respondeu uma voz atrás dele. Era Helena Moura, diretora clínica da unidade, uma mulher de cabelos curtos e expressão firme. "Sente-se. Quando houver informação segura, será chamado." Augusto tentou protestar, mas ela se aproximou. Sua mãe ligou 3 vezes, exigindo a substituição do Dr. Nogueira antes da cirurgia. Lívia recusou. Por que ela recusaria? Porque foi ela quem pediu que ele voltasse ao Brasil. Helena entregou-lhe um envelope lacrado. "Ela deixou isto comigo para o caso de você bloquear o acesso dela." Augusto olhou o próprio nome escrito à mão. "O que tem aqui?" Uma pergunta que deveria ter feito antes de levar um divórcio para o quarto. Ele rompeu o selo. Dentro havia uma fotografia antiga. Nela, Vicente, muito mais jovem, segurava um bebê no colo. No verso, Lívia escrevera: "Pergunte à sua mãe por que seu pai foi apagado das fotografias antes de ser expulso da sua vida." Augusto virou a fotografia várias vezes, como se o papel pudesse mudar de significado quando observado por outro ângulo. O homem mais jovem tinha os mesmos olhos de Vicente, o mesmo formato firme do maxilar e o mesmo relógio preso ao pulso esquerdo. O bebê envolto em uma manta branca poderia ser qualquer criança, não fosse pela pequena marca escura abaixo da orelha direita, uma mancha que Augusto ainda carregava. "Quem entregou isto a Lívia?" perguntou, sem tirar os olhos da imagem. Helena cruzou os braços. Ela encontrou a fotografia num arquivo que deveria ter sido destruído. "Minha mãe disse que meu pai abandonou a família. Talvez seja melhor perguntar por que alguém precisou apagar o rosto dele de quase todas as lembranças." Augusto ergueu o olhar. "Você sabia?" "Eu sabia que Lívia investigava uma fraude antiga. Não sabia que o homem envolvido era seu pai até 3 semanas atrás." Ele apertou a fotografia com tanta força que quase a amassou. "Vicente Nogueira não é meu pai." Helena não discutiu. Apenas disse que a cirurgia ainda continuaria por algumas horas e que qualquer confronto deveria esperar. Augusto guardou a foto no bolso interno do paletó, mas sentiu como se tivesse colocado uma lâmina contra o próprio peito. Beatriz chegou ao hospital 20 minutos depois, acompanhada por seu advogado e por Raul Sampaio, diretor financeiro do Grupo Ferraz. Ela atravessou a sala de espera sem demonstrar pressa, embora a maneira como segurava a bolsa denunciasse o esforço para manter o controle. "Você precisava ter vindo sozinho?" perguntou Augusto, olhando para os 2 homens atrás dela. "Não é momento para discutir detalhes familiares. Então por que trouxe Raul?" Beatriz lançou um olhar rápido para o diretor, porque Lívia tentou copiar documentos financeiros antes da internação. "Precisamos impedir que qualquer informação saia do grupo." Augusto tirou a fotografia do bolso e a colocou sobre a mesa. A cor desapareceu do rosto da mãe por um instante. "Onde encontrou isso?" "Foi Lívia quem encontrou. Quero saber quem é o homem." Beatriz pegou a foto, mas Augusto segurou o pulso dela. "Não destrua. Solte-me. Responda." Raul desviou os olhos, percebendo que havia entrado numa conversa para a qual não fora convidado. Beatriz respirou fundo. Vicente Ferraz foi seu pai. Também foi um homem irresponsável, instável e perigoso. Quando o hospital mais precisou dele, desapareceu levando dinheiro e deixando dívidas. Augusto sentiu o chão perder firmeza. Então Vicente Nogueira é Vicente Ferraz. Era. Antes de abandonar o sobrenome. O advogado abriu uma pasta e colocou sobre a mesa cópias de antigos extratos bancários, relatórios internos e uma carta supostamente assinada por Vicente. Segundo os papéis,
Milhões haviam sido transferidos de uma conta do hospital para uma fundação privada pouco antes de sua saída do Brasil. Sua esposa sabia de tudo isso, afirmou Beatriz. Ela encontrou Vicente e começou a ajudá-lo a reconstruir uma versão conveniente do passado. Augusto leu a carta. A assinatura parecia semelhante à que vira no prontuário cirúrgico de Lívia, mas algo na linguagem lhe pareceu artificial, fria demais para um homem que acabara de arriscar a carreira. Por que você nunca me mostrou estes documentos? Porque você era uma criança. Tenho 36 anos. E sempre que se falava nele, você se destruía por dentro. Beatriz tocou o rosto do filho, mas ele recuou. Você me disse que não sabia quem era o cirurgião. Eu disse que ele era apenas um médico. Isso não é a mesma coisa. Ela endireitou os ombros. Eu estava tentando protegê-lo. Augusto soltou uma risada amarga. Lívia dizia exatamente isso toda vez que escondia algo de mim. Por um segundo, mãe e filho ficaram em silêncio, presos na mesma justificativa que ele começava a odiar. O médico apareceu na porta do centro cirúrgico e Augusto se levantou imediatamente. Não era Vicente, mas o anestesista da equipe. A cirurgia está mais longa do que o previsto, informou. Houve uma dificuldade durante o procedimento, mas a equipe conseguiu estabilizá-la. Augusto tentou perguntar que dificuldade, porém as palavras ficaram presas. Beatriz segurou seu braço. Ela vai ficar bem. Ele a afastou. Você não sabe. O anestesista explicou que ainda não havia previsão para o fim e pediu paciência. Assim que o médico voltou para a área restrita, o celular de Augusto vibrou. O conselho exigia uma decisão urgente sobre os acessos de Lívia aos arquivos da empresa. Raul aproximou-se. Se ela estiver mesmo enviando dados para Vicente, cada minuto importa. Augusto olhou para as portas fechadas. Lívia estava inconsciente, com o coração exposto sob as mãos do homem que talvez fosse seu pai. Ainda assim, a imagem dela saindo do arquivo ao lado de Vicente voltou à sua mente. Bloqueie todos os acessos, ordenou. Inclusive procurações e permissões externas. Helena ouviu a ordem do outro lado da sala. Ela acabou de entrar numa cirurgia e você está preocupado com o sistema da empresa? Augusto respondeu sem encará-la. Estou impedindo que outra pessoa tome decisões em nome dela. Não, Helena disse. Está tomando decisões em nome dela enquanto ela não pode se defender. O bloqueio levou poucos minutos. Raul confirmou que as credenciais de Lívia haviam sido suspensas e que qualquer arquivo baixado nos últimos 90 dias seria rastreado. Beatriz pareceu aliviada demais, o que Augusto percebeu, embora não comentasse. Agora abra o caderno verde, ela disse. Você me pediu para não abrir, porque achei que poderíamos resolver isto sem expor-lo ao conteúdo. Que conteúdo? Beatriz hesitou. Anotações que Lívia fez sobre você, sobre sua infância e sobre a família. Vicente contou coisas para ganhar a confiança dela. Augusto caminhou até o armário transparente onde estavam os pertences da esposa. Um funcionário abriu o compartimento após confirmar sua identidade. O caderno tinha marcas de uso e uma fita preta prendendo as páginas. Augusto passou a mão pela capa, lembrando-se de tê-lo visto na mesa de cabeceira de Lívia durante meses. Sempre imaginara que fossem anotações de trabalho. Beatriz estendeu a mão. Dê para mim. Ele recuou. Por que está com medo de um caderno? Não estou com medo. Então pare de tentar controlar o que eu posso ver. Augusto guardou o objeto junto à fotografia. Ainda não o abriu. Pela primeira vez, queria escolher o momento antes que outra pessoa escolhesse por ele. Quando as portas do centro cirúrgico finalmente se abriram, quase 6 horas haviam passado. Vicente saiu com a máscara pendurada no pescoço, o rosto marcado pelo cansaço. Augusto levantou-se antes de todos. Ela está viva? A pergunta saiu sem qualquer traço da frieza que ele tentara sustentar. Vicente assentiu. A cirurgia terminou. Houve uma complicação, mas conseguimos corrigir. As próximas 24 horas serão importantes. Augusto fechou os olhos por um instante, respirando como se também tivesse voltado a receber oxigênio. Beatriz perguntou quando poderia vê-la. Vicente não olhou para ela. Primeiro ela irá para a unidade de terapia intensiva. Depois, uma pessoa poderá entrar por poucos minutos. Eu sou o marido, Augusto disse. Vicente observou a pasta de divórcio ainda sob o braço dele. Segundo o documento que levou até a cama dela, o senhor está se esforçando para deixar de ser. Augusto avançou um passo. Não use minha esposa para resolver sua história comigo.
Foi você quem usou o medo dela para conseguir uma assinatura. Beatriz se colocou entre os dois. Você não tem direito de julgá-lo. Vicente finalmente a encarou. Você passou quase 3 décadas decidindo quem tinha direito à verdade. A tensão fez Raul e o advogado recuarem discretamente. Augusto olhou de Vicente para Beatriz. Diga agora, você é meu pai? Vicente retirou a touca e a segurou entre as mãos. A resposta parecia simples, mas carregava anos demais. Sou. O som dos equipamentos atrás das portas continuou como se nada tivesse acontecido. Augusto sentiu uma onda de raiva subir pela garganta. E voltou porque Lívia chamou. Voltei porque ela encontrou provas de que eu não abandonei você. Você desapareceu por 28 anos. Fui impedido de chegar perto. Beatriz soltou uma exclamação de desprezo. Não repita essa mentira. Vicente não elevou a voz. Você conseguiu uma ordem judicial, ameaçou denunciar minha irmã e disse que destruiria qualquer hospital que me contratasse no país. Depois contou a ele que eu havia fugido. Augusto encarou a mãe. Isso é verdade? Ele está distorcendo tudo. Então por que nunca me mostrou uma ordem judicial? Porque eu não queria que você revivesse aquela época. Vicente tirou do bolso um envelope pequeno. Lívia encontrou uma cópia. Está entre os documentos do caderno verde. Beatriz avançou para tomar o envelope, mas Augusto o pegou primeiro. Dentro havia uma reprodução antiga de uma decisão provisória proibindo Vicente de se aproximar da residência da família enquanto uma investigação financeira estivesse em andamento. A assinatura de Beatriz aparecia em cada página. A investigação foi encerrada? Perguntou Augusto. Vicente assentiu. Sem denúncia criminal, mas quando isso aconteceu, sua mãe já havia mudado você de cidade e construído uma história na qual eu era o homem que escolheu partir. Beatriz perdeu a compostura. Você transferiu dinheiro do hospital para uma fundação de pacientes que o conselho queria abandonar depois de um programa fracassado, sem autorização. Porque a autorização nunca viria. Augusto ergueu a mão, interrompendo-os. Chega, ele estava pálido, os olhos brilhando de fúria e confusão. Vocês não vão transformar o corredor onde minha esposa luta para sobreviver num tribunal sobre o passado. Vicente respondeu com calma. Foi Lívia quem tentou impedir que isso acontecesse. Ela pediu tempo para reunir tudo antes de contar a você, e enquanto isso mentiu para mim. Sim, Vicente admitiu. Ela errou ao esconder, mas não errou pelo motivo que você acredita. Uma enfermeira informou que Lívia havia sido levada para a terapia intensiva. Augusto pediu para ver, lá, mas Helena explicou que a sedação ainda não havia diminuído. Vicente acrescentou que qualquer estresse poderia prejudicar a recuperação. Você não vai entrar hoje, decidiu. Augusto riu incrédulo. Vai me impedir de ver minha esposa? Vou proteger minha paciente. Também é conveniente mantê-la longe de mim. Vicente deu um passo mais perto. Ela estava prestes a ser anestesiada quando você colocou uma caneta em sua mão e exigiu que escolhesse entre explicar uma investigação complexa ou assinar o fim do casamento. Não confunda o poder que tem dentro da empresa com a autoridade sobre o corpo dela. As palavras atingiram Augusto diante de todos. Beatriz tentou puxá-lo para longe, mas ele não se moveu. Pela janela estreita da unidade, conseguiu ver apenas a silhueta de Lívia ligada a tubos e monitores. Nada da mulher firme que assinara o divórcio permanecia visível. Pela primeira vez, Augusto compreendeu que ela poderia ter morrido levando consigo uma verdade que ele se recusara a ouvir. Mais tarde, sozinho no estacionamento subterrâneo, Augusto sentou-se dentro do carro sem ligar o motor. A fotografia antiga estava no banco do passageiro. O caderno verde repousava sobre ela. O telefone exibia uma mensagem de Raul confirmando que os acessos de Lívia haviam sido cancelados e que o conselho divulgaria uma nota interna sobre seu afastamento temporário. Augusto digitou uma resposta autorizando a medida. Parou antes de enviar. Lembrou-se de Helena dizendo que ele tomava decisões enquanto Lívia não podia se defender. Mesmo assim, a suspeita era forte demais. Ele enviou. Em seguida, rompeu a fita preta do caderno. Na primeira página havia apenas números de prontuários, datas e iniciais. Na segunda, uma frase escrita por Lívia. Augusto acredita que o pai escolheu abandoná-lo. Não entende que toda a sua necessidade de controle nasceu dessa mentira. Ele continuou folheando até encontrar uma cópia da carta que Beatriz lhe mostrara. Lívia havia marcado a assinatura e escrito ao lado: a tinta é da época. O texto, não. Alguém reproduziu a assinatura em documento preparado anos depois.
No fim da página, havia outra anotação. Se eu contar antes de provar, ele escolherá a mãe. Se eu esperar demais, talvez ele nunca me perdoe. Augusto fechou o caderno com violência. A frase parecia uma acusação e uma súplica. Ligou para Beatriz. Quero todos os documentos originais sobre a saída de Vicente. Não faça isso agora. Amanhã, às 8, na minha sala. Augusto, sua esposa manipulou você durante meses. E você durante 28 anos. A respiração da mãe ficou pesada. Tenha cuidado com o que está dizendo. Estou dizendo que alguém mentiu. E desta vez não vou aceitar cópias preparadas por advogados. Ele encerrou a ligação antes que ela respondesse. Ao erguer os olhos, viu Vicente parado a poucos metros, ainda vestido com um uniforme cirúrgico. Veio me seguir? Augusto perguntou. Vim buscar meu carro. Vicente olhou para o caderno. Você abriu. Não significa que acredito. Não precisa acreditar em mim. Então em quem? Vicente apontou para o hospital acima deles. Na mulher que quase morreu tentando reunir provas antes de destruir a imagem que você tinha da própria família. Augusto apertou o volante. Ela também mentiu. Sim, mas há mentiras usadas para dominar alguém e silêncios usados para impedir uma explosão. Ambos causam dor. Não são a mesma coisa. Antes de ir embora, Vicente acrescentou. Quando Lívia acordar, talvez a pergunta não seja se ela vai contar a verdade. Talvez seja se ainda permitirá que você esteja perto o suficiente para ouvi-la. Lívia acordou com a sensação de que alguém havia colocado uma pedra sobre seu peito. O ar entrava curto, controlado, acompanhado pelo som dos monitores e pelo peso dos tubos presos ao seu corpo. Quando conseguiu abrir os olhos por completo, encontrou Helena ao lado da cama, ajustando o soro. A cirurgia terminou bem, disse a médica. Você teve uma complicação, mas está estável. Lívia tentou falar, e a primeira palavra saiu quase sem voz. Augusto? Helena hesitou. Ele ficou no hospital até a madrugada. Ele viu Vicente, viu mais do que estava preparado para ver. Lívia fechou os olhos, não por cansaço, mas porque compreendeu que o silêncio que mantivera durante meses havia se rompido da pior forma possível. O caderno verde? Perguntou. Augusto pegou. O monitor acelerou. Helena segurou seu braço. Não se agite. Ele não podia ter acesso àquilo sem contexto. Talvez o problema seja justamente esse, Lívia. Você deixou o contexto de menos para quem mais precisava dele. Ela sentiu uma dor afiada a atravessar o peito. Dessa vez, não sabia se vinha da incisão ou da verdade. Augusto entrou na unidade poucas horas depois, quando a equipe permitiu uma visita curta. Vestia a mesma roupa do dia anterior, mas a gravata havia desaparecido e o rosto parecia ter envelhecido durante a noite. Ele parou a 2 passos da cama, como se não soubesse se ainda tinha permissão para se aproximar. Você está acordada. Lívia olhou para ele sem responder. Augusto tentou tocar sua mão, porém ela moveu os dedos para longe. O médico disse que você está fora de perigo. Meu médico tem nome. Vicente. A palavra saiu pesada. Ou deveria chamá-lo de pai? Lívia percebeu o caderno verde sob o braço dele. Você abriu. Você deixou uma fotografia para mim e escreveu que minha mãe apagou meu pai da minha vida. O que esperava que eu fizesse? Esperava que não tomasse nenhuma decisão enquanto eu estava inconsciente. Augusto desviou o olhar. Bloqueei seus acessos ao grupo. A dor no peito pareceu se aprofundar. Claro que bloqueou. Havia arquivos sendo copiados. Para uma auditoria independente. Sem autorização do conselho. O conselho que está sendo investigado não autoriza a própria investigação. Ele apertou o caderno. Por que não me contou? Lívia respondeu com uma calma que o feriu mais do que qualquer grito. Porque eu sabia que você escolheria sua mãe antes de escolher a verdade. Você não tinha o direito de decidir isso por mim, Augusto disse, aproximando-se. Lívia inspirou devagar antes de responder. E você tinha o direito de decidir que eu era culpada antes de me ouvir? Ele abriu o caderno numa página marcada. Você analisou minha infância, minhas decisões, minha relação com minha mãe. Escreveu sobre mim como se eu fosse um caso clínico. Eu estava tentando entender por que o homem que dizia me amar precisava controlar cada espaço ao redor dele. Augusto endureceu. Não transforme minha reação numa doença. Não preciso. Sua reação foi trazer um divórcio para o hospital e exigir minha assinatura antes de uma cirurgia. O silêncio entre eles ficou quase insuportável. Eu vi você com ele, Augusto insistiu. Vi mensagens apagadas, encontros escondidos
e relatórios retirados do sistema. Você viu fragmentos escolhidos para produzir exatamente a conclusão que tomou. Por quem? Essa é a pergunta que deveria ter feito antes. Augusto colocou o caderno sobre a mesa. Minha mãe diz que Vicente desviou dinheiro. E Vicente diz que ela falsificou a história. Eu não queria que você escolhesse entre versões. Queria entregar provas. Então entregue. Lívia virou o rosto para a janela. Você me tirou o acesso a elas. A notícia sobre o afastamento de Lívia espalhou-se pelo grupo Ferraz antes do meio-dia. Um comunicado interno dizia que ela deixaria temporariamente suas funções por razões médicas e por uma revisão de conformidade. A linguagem era cuidadosa, mas os corredores já traduziam o texto como suspeita de fraude. Helena mostrou a mensagem a Lívia, e ela leu cada linha sem alterar a expressão. Foi Augusto? Perguntou. A ordem veio da presidência e do financeiro. Raul. Helena assentiu. Lívia pediu o telefone. Mesmo fraca, ligou para a secretária do conselho e solicitou a suspensão voluntária de seu cargo até que a auditoria fosse concluída. Você não precisa fazer isso agora, Helena advertiu. Preciso impedir que digam que estou usando minha posição para interferir na apuração. Quando Augusto voltou ao quarto, encontrou Lívia assinando digitalmente o pedido. O que está fazendo? Saindo antes que você me expulse de novo. Eu disse que o afastamento era temporário. Como nosso casamento. Ele ficou em silêncio. Lívia terminou a assinatura. Também quero que meus pertences sejam retirados do apartamento. Você acabou de sair de uma cirurgia, e mesmo assim consigo reconhecer quando uma casa deixou de ser minha. Augusto tentou convencê-la a esperar, mas Lívia não cedeu. Não vou discutir mudança enquanto você mal consegue levantar a cabeça. Você discutiu divórcio quando eu mal conseguia segurar uma caneta. Ele recuou como se tivesse recebido um golpe. Eu estava com raiva. A raiva não cria caráter. Ela revela o que fazemos quando deixamos de querer parecer bons. Augusto baixou a voz. Eu me arrependi do momento, mas não da acusação. Ainda existem coisas que você não explicou. E ainda existem coisas que você fez sabendo exatamente o que significavam. Ele caminhou até a janela. Do andar alto, São Paulo parecia distante, indiferente. Vicente disse que minha mãe o impediu de se aproximar. É verdade. Como sabe? Porque encontramos cartas devolvidas, registros de visitas negadas e o contrato de uma empresa de segurança paga pelo grupo para monitorá-lo durante anos. Augusto virou-se. Onde estão esses documentos? Parte deles foi enviada à auditoria. Outra parte estava numa pasta que Raul conseguiu bloquear depois da sua ordem. Raul não faria isso sem motivo. Lívia sustentou seu olhar. Você ainda está defendendo cada pessoa que se beneficia da sua cegueira. Na tarde seguinte, Vicente entrou no quarto acompanhado de uma fisioterapeuta. Depois dos exercícios, permaneceu perto da porta, esperando que Lívia recuperasse o fôlego. Augusto veio falar comigo, disse. Ele quer os documentos originais. E você vai entregar. O que pertence à investigação, sim. O que pertence à nossa história, quando ele estiver pronto para ouvir. Lívia observou o rosto cansado do médico. Você esperou 28 anos. Não transforme a espera em punição. Vicente sentou-se. Você está defendendo o homem que a humilhou antes de uma cirurgia. Não. Estou tentando impedir que outra pessoa use silêncio como arma. Ele aceitou a crítica sem protestar. Beatriz convocou uma reunião do conselho para depois de amanhã. Quer aprovar uma investigação interna contra você e encerrar o caso antigo. Lívia fechou os olhos por um instante. Tão rápido? Porque sabe que as cópias externas existem. Ainda não temos o elo financeiro entre os relatórios médicos e os pagamentos. Talvez tenhamos. Vicente retirou do bolso uma folha dobrada. Era uma lista de códigos associados a pacientes, empresas terceirizadas e datas. Um dos números do seu caderno corresponde a uma fundação que mudou de nome 3 vezes. Raul aparece como procurador desde o início. Quando Augusto chegou naquela noite, Lívia estava sentada pela primeira vez numa poltrona, pálida, mas consciente. Vicente havia deixado a lista sobre a mesa, virada para baixo. Augusto percebeu o papel. O que ele trouxe? Uma pista. Posso ver? Pode pedir. A resposta o fez parar. Lívia, preciso entender o que está acontecendo. Então comece falando comigo como alguém que pode dizer não. Ele respirou fundo. Posso ver? Ela entregou a folha.
Augusto reconheceu o nome de 2 empresas contratadas pelo grupo para serviços administrativos, mas não conhecia a fundação. O que isso prova? Ainda nada sozinho. Por isso eu não contei antes. Raul aparece aqui. Como procurador, Augusto sentou-se diante dela. Você acredita que ele está envolvido? Acredito que alguém usou estruturas financeiras para ocultar despesas ligadas ao antigo programa cardíaco. Os relatórios médicos foram alterados para reduzir o número de complicações. Quando Vicente se recusou a assinar, os pagamentos foram transformados em prova de desvio. Augusto passou os olhos pela lista. Minha mãe sabia. Essa resposta está nos documentos que você bloqueou. Ele apertou os lábios. Posso restaurar seu acesso. Não quero mais acesso concedido por você. Quero uma auditoria que você não possa interromper quando a verdade doer. Pela primeira vez, Augusto não respondeu com raiva. Ficou olhando para as mãos de Lívia, para a aliança que já não estava em seu dedo e para a cicatriz escondida sob a roupa hospitalar. Quando começou a investigar? 7 meses atrás, depois que uma família me procurou. A mãe havia sido tratada no programa antigo. O prontuário dizia uma coisa, mas os registros particulares mostravam outra. Por que procuraram você? Porque eu presidia o comitê de ética e acreditavam que eu não responderia apenas ao sobrenome Ferraz. Augusto engoliu em seco. Você procurou Vicente antes ou depois de descobrir quem ele era? Depois. O nome dele aparecia como responsável por um relatório que não combinava com as assinaturas. Quando o encontrei, ele não quis voltar. E você convenceu. Eu disse que continuar escondido permitia que a mentira continuasse educando o filho dele. Augusto desviou os olhos. Você falou sobre mim com ele. Falei porque ele perguntou quem você se tornou. E o que respondeu? Lívia demorou. Que você era um homem capaz de amar profundamente, mas treinado para tratar qualquer dúvida como ameaça. Augusto fechou os olhos. Você ainda acredita nisso? Acredito que você transformou o amor numa sala sem saída. Na manhã em que recebeu alta da terapia intensiva, Lívia pediu que Helena chamasse um motorista e organizasse sua transferência para um apartamento de recuperação alugado em nome próprio. Augusto descobriu apenas quando viu uma pequena mala ao lado da cama. Você vai embora sem falar comigo. Estou falando agora. Venha para casa. Posso ficar em outro andar. Não é uma questão de distância entre quartos. Ele segurou a alça da mala. Não vou permitir que passe a recuperação sozinha. Lívia ergueu o rosto, ainda frágil, mas firme. Você ainda não entendeu. Não preciso da sua permissão para sair. Augusto soltou a mala. Então acabou? O casamento que existia acabou quando você colocou aquele documento sobre meu corpo e chamou aquilo de escolha. Eu posso retirar o pedido. Não apaga a assinatura. Posso pedir perdão. Pode, mas perdão não é uma chave que abre a mesma porta. Ele ficou sem palavras. Lívia acrescentou. Não estou indo para puni-lo. Estou indo porque preciso descobrir quem sou sem passar cada dia tentando provar que não sou uma ameaça. Antes que ela deixasse o quarto, Raul apareceu no corredor acompanhado por 2 representantes jurídicos do grupo. Trazia uma notificação formal exigindo a devolução de equipamentos e proibindo Lívia de acessar dados corporativos durante a investigação. Augusto leu o documento e percebeu que havia sido preparado antes mesmo de ela acordar. Quem autorizou isso? Perguntou. Raul manteve o tom profissional. A presidência executiva, com base na sua ordem de bloqueio. Eu não autorizei uma acusação formal. A suspensão de acesso exige medidas de proteção. Lívia estendeu a mão e recebeu a notificação. Não se preocupe, Augusto. Sua máquina aprendeu a agir sem perguntar, exatamente como você. Raul lançou um olhar rápido para a lista que estava sobre a mesa. Pela primeira vez, perdeu a compostura. Onde conseguiu esses códigos? Lívia percebeu o medo antes que ele pudesse escondê-lo. Por que reconheceu algo que supostamente não significa nada? Raul respondeu depressa demais. Porque são números internos. Augusto guardou a folha no bolso. A partir de agora, nenhuma decisão sobre Lívia será tomada sem minha assinatura pessoal. Raul tentou protestar, mas Augusto o interrompeu. E quero a origem de cada empresa desta lista até amanhã. Lívia saiu do hospital numa cadeira de rodas, acompanhada por Helena. Augusto caminhou alguns passos atrás, sem tentar impedir. Na entrada, fotógrafos já aguardavam. Alguém havia vazado a informação de que a esposa do CEO deixava o hospital após ser afastada do grupo. Perguntas atravessaram o ar. A senhora desviou documentos?
O casamento terminou? O Dr. Vicente Nogueira é seu amante? Augusto avançou para protegê-la, mas Lívia ergueu a mão. Não responda por mim. Ela olhou para as câmeras e falou com voz baixa, mas firme. Minha saúde não será usada para ocultar uma investigação nem para alimentar mentiras pessoais. No momento certo, documentos independentes serão apresentados. Augusto percebeu Beatriz observando de dentro de um carro preto do outro lado da rua. A mãe não parecia preocupada com Lívia. Parecia preocupada com o que ela ainda podia provar. Quando o veículo de Lívia partiu, Augusto recebeu uma mensagem anônima. Havia apenas uma fotografia de uma página contábil e uma frase. Se quiser saber quem falsificou a história de seu pai, pergunte a Raul por que a fundação pagou a primeira campanha de sua mãe. A reunião extraordinária do conselho começou sem Lívia. Beatriz ocupava a cabeceira da longa mesa de madeira, com Raul à direita e uma pilha de relatórios preparada diante de cada conselheiro. Augusto entrou por último, fechou a porta de vidro e permaneceu de pé. Antes de qualquer votação, quero saber quem enviou isto. Ele projetou na tela a fotografia da página contábil recebida por mensagem. O nome de uma antiga fundação aparecia ligado ao financiamento da primeira campanha de Beatriz para a presidência do grupo. Raul ajustou os óculos. Uma imagem sem origem não prova nada. Então os números são falsos? Podem ter sido retirados de contexto. Beatriz bateu levemente a caneta na mesa. Augusto, não permita que uma crise conjugal contamine decisões empresariais. Ele olhou para a mãe. Foi exatamente isso que vocês fizeram quando transformaram minha ordem de bloqueio numa acusação formal contra Lívia. Um dos conselheiros pediu que a votação começasse. Beatriz abriu o relatório. A proposta é afastar definitivamente Lívia de todas as funções, autorizar medidas contra Vicente Nogueira e encerrar a revisão dos arquivos antigos. Augusto sentiu a armadilha se fechar. Se aprovassem aquilo, os documentos seriam classificados como material comprometido e poderiam desaparecer sob o argumento de proteção institucional. Essa votação não vai acontecer, disse uma voz do outro lado da porta. Lívia entrou acompanhada por Helena, Vicente e duas mulheres que Augusto não conhecia. Ainda se movia devagar, protegendo o peito com uma das mãos, mas sua postura não deixava espaço para piedade. Beatriz levantou-se. Você não tem autorização para entrar. Não vim como integrante do conselho. Lívia colocou uma pasta cinza sobre a mesa. Vim como representante da parte que solicitou uma auditoria independente antes de ser afastada. A mulher ao seu lado apresentou-se como Teresa Andrade, sócia de uma empresa de auditoria e conformidade sem contratos anteriores com o Grupo Ferraz. A segunda era uma especialista em documentação e perícia contábil. Raul empalideceu. Qualquer material obtido sem autorização é ilegal. Teresa respondeu com tranquilidade. Os documentos foram entregues por pacientes, antigos funcionários, instituições parceiras e arquivos públicos. As cópias internas apenas confirmam dados já preservados fora da rede de vocês. Beatriz encarou Lívia. Você quer destruir a empresa do seu marido. Lívia sustentou o olhar. Não. Quero impedir que a empresa continue destruindo pessoas para proteger a reputação de quem a controla. Teresa projetou uma linha do tempo que começava 28 anos antes. O Grupo Ferraz havia lançado um programa cardíaco experimental destinado a pacientes de baixa renda, apresentado ao público como iniciativa filantrópica. Na prática, os resultados negativos eram maiores do que os relatórios divulgados. Complicações foram reclassificadas, prontuários receberam códigos diferentes e famílias foram pressionadas a aceitar acordos de confidencialidade. Vicente, então responsável por revisar parte dos casos, recusou-se a assinar o relatório final. Foi nesse momento que as transferências começaram, explicou Teresa. Uma fundação ligada ao hospital recebeu valores destinados ao acompanhamento de pacientes afetados. Vicente autorizou pagamentos emergenciais porque o conselho havia interrompido o suporte. Beatriz apontou para a tela. Ele retirou dinheiro sem aprovação. Vicente não negou. Retirei recursos que já estavam destinados aos pacientes e os mantive no mesmo propósito. Violou as regras, para impedir que pessoas fossem abandonadas depois de serem usadas para promover sua imagem. Augusto observou a mãe. Ela não parecia surpresa com os dados. Parecia ofendida porque alguém os apresentava diante de testemunhas. A especialista em documentos colocou lado a lado a carta atribuída a Vicente e uma série de memorandos internos. A assinatura é autêntica,
mas foi transferida de uma folha assinada em branco para um texto preparado posteriormente. As características da impressão não correspondem à data declarada. Beatriz ficou imóvel. Raul tentou interromper, dizendo que a perícia não era conclusiva, mas Teresa exibiu as notas fiscais do serviço de reprodução documental. A empresa responsável havia recebido pagamento de uma companhia administrativa controlada por ele. Isso não prova que eu solicitei a falsificação, argumentou Raul. Lívia abriu o caderno verde numa página marcada. Por isso não nos limitamos ao pagamento. Havia registros de acesso ao arquivo, mensagens antigas recuperadas de um servidor desativado e uma ordem enviada por Raul para que documentos relacionados a Vicente fossem separados do acervo principal. Uma mensagem dizia que o material deveria ser preparado antes da audiência sobre a guarda de Augusto. Beatriz olhou para Raul com raiva, mas ele respondeu num sussurro. Fiz o que a senhora pediu. O silêncio que caiu sobre a sala foi mais devastador do que qualquer confissão ensaiada. Augusto sentiu todos os olhares voltarem-se para ele. Durante anos, acreditara que seu pai havia escolhido o dinheiro, a fuga e o silêncio. Agora via que a própria lembrança fora construída por documentos falsos, fotografias mutiladas e uma ordem judicial obtida com provas manipuladas. Você sabia que a carta era falsa? Perguntou a mãe. Beatriz demorou a responder. Eu sabia que Vicente precisava ser mantido longe. Não foi isso que perguntei. Ele colocaria tudo a perder. Sabia ou não? Ela segurou a borda da mesa. Sim. Augusto baixou os olhos por um instante. A dor não veio como uma explosão, mas como algo que se partia devagar dentro dele, e deixou que eu acreditasse que ele não me queria. Beatriz tentou aproximar-se. Eu o criei. Eu protegi você quando ele escolheu o hospital e aqueles pacientes. Vicente respondeu antes que Augusto pudesse falar. Escolhi não assinar uma mentira. Foi você quem transformou isso numa escolha entre meu filho e minha consciência. Beatriz virou-se para ele. Você teria destruído tudo. Lívia interveio. A senhora chama de proteção qualquer ato que preserve seu poder. Foi assim com Vicente. Foi assim com Augusto. E tentou fazer o mesmo comigo. Raul fechou a pasta e levantou-se. Não vou permanecer numa reunião conduzida por acusações sem validade jurídica. Augusto bloqueou sua passagem. Sente-se. Você não pode me deter. Não estou detendo. Estou informando que sua autorização de acesso foi suspensa e que uma equipe externa já preservou os servidores financeiros. Raul olhou para Beatriz, esperando apoio. Ela permaneceu calada. Teresa explicou que os códigos do caderno verde ligavam empresas terceirizadas a pagamentos duplicados, usados para financiar acordos secretos com pacientes e campanhas de imagem da família. Parte do dinheiro fora retirada de fundos destinados a tratamentos. Raul não criara o esquema sozinho, mas o mantivera durante décadas, protegendo Beatriz e enriquecendo com taxas ocultas. Foi ele quem enviou as fotografias de Lívia a Augusto, acrescentou Teresa. Uma empresa de investigação contratada por Raul seguira Lívia e Vicente, selecionando imagens capazes de sugerir um relacionamento íntimo. Augusto virou-se lentamente. Você montou aquilo para mim. Raul respondeu com desprezo. Eu lhe mostrei o que precisava ver para proteger o grupo. Augusto reconheceu a própria lógica naquela frase. Era a mesma que usara contra Lívia. Beatriz percebeu que perdera o controle da reunião e mudou de estratégia. Mesmo que tudo isso seja verdade, tornar o caso público colocará milhares de empregos em risco. Bancos retirarão crédito. Pacientes abandonarão nossos hospitais. Vocês desejam justiça, mas produzirão caos. Alguns conselheiros começaram a murmurar em concordância. Lívia esperou o ruído diminuir. Por isso não entregamos o material diretamente à imprensa. Ela apresentou um plano elaborado com a auditoria, afastamento imediato dos responsáveis, criação de um fundo de compensação, revisão independente dos prontuários, comunicação gradual com pacientes e autoridades, além de proteção aos funcionários sem envolvimento. Não quero o colapso do grupo. Quero que ele sobreviva sem depender de uma mentira. Beatriz riu com amargura. E espera que Augusto entregue o legado da família a desconhecidos. Lívia olhou para o marido. Não, espero que ele escolha por si mesmo, talvez pela primeira vez. A sala ficou em silêncio. Augusto sabia que qualquer decisão teria um preço. Proteger a mãe significaria enterrar novamente Vicente, desacreditar Lívia e manter o sistema intacto. Escolher a investigação poderia custar sua posição, seu patrimônio e o nome que definira sua vida.
Augusto caminhou até a cabeceira e retirou o relatório das mãos de Beatriz. A partir deste momento, afasto Raul de todas as funções e solicito que as conclusões da auditoria sejam encaminhadas às autoridades competentes. Beatriz ficou de pé. Você não pode fazer isso sem votação. Então votaremos. Ele olhou para os conselheiros. Também renuncio temporariamente à presidência executiva e ao meu direito de interferir na investigação. Uma administração independente assumirá até que todas as responsabilidades sejam apuradas. A mãe o encarou como se ele tivesse escolhido um inimigo. Está destruindo tudo o que construí para você. Você construiu uma prisão e chamou de herança. A voz dele falhou pela primeira vez. Fez com que eu odiasse meu pai para que nunca perguntasse o que aconteceu. E quando Lívia chegou perto da verdade, usou meu medo para colocá-la contra mim. Beatriz apontou para Lívia. Ela sabia exatamente como manipulá-lo. Augusto balançou a cabeça. Não, você sabia. Os votos foram registrados um a um. A proposta de Beatriz foi rejeitada. O plano de auditoria e transição foi aprovado por maioria. Raul tentou sair antes que a segurança chegasse, mas Vicente colocou-se diante da porta. Não houve ameaça física, apenas a presença de um homem que esperara quase 3 décadas para ver aquela estrutura perder a proteção. Você não ganhou, Raul disse a Lívia. Quando o escândalo começar, todos culparão você. Ela respondeu sem elevar a voz. Talvez. Mas os pacientes finalmente saberão que não estavam loucos e as famílias saberão que seus relatos não foram apagados. A segurança conduziu Raul para fora. Beatriz permaneceu junto à mesa, cercada por papéis que já não podia controlar. Augusto aproximou-se da mãe, mas não a abraçou. A senhora terá direito de se defender. Depois de tudo que fiz por você, é isso que recebo? Não vou fazer com a senhora o que fez com meu pai. Não vou falsificar sua história nem apagar seu nome, mas também não vou mentir para protegê-la. Beatriz olhou para ele com um sofrimento verdadeiro, ainda que contaminado pelo orgulho. Um dia entenderá que poder exige decisões cruéis. Augusto respondeu. Talvez. Mas crueldade não se torna amor só porque é cometida pela família. Quando a sala esvaziou, Lívia recolheu o caderno verde. Suas mãos tremiam pelo esforço e Augusto percebeu o quanto aquela aparente firmeza lhe custava. Você não deveria ter vindo, disse. Ela soltou uma respiração cansada. Se eu não viesse, decidiriam minha história sem mim outra vez. Augusto tentou aproximar-se, mas parou antes de tocá-la. Eu retirei todas as acusações formais contra você. A nota pública vai reconhecer que o afastamento foi precipitado. Isso corrige a empresa. Não corrige nós dois. Eu sei. Ele tirou do bolso a folha do pedido de divórcio, agora amassada nas bordas. Posso pedir que o processo seja interrompido. Lívia observou a própria assinatura. Você ainda pensa que o problema é o papel. Augusto baixou a mão. Então me diga o que fazer. Pela primeira vez, não tente transformar meu perdão numa tarefa que pode controlar. Ele absorveu as palavras em silêncio. Eu errei. Não foi apenas um erro. Você me viu vulnerável e usou aquele momento para me ferir antes que eu pudesse feri-lo. A verdade fez Augusto desviar os olhos. Eu estava com medo. Eu também. A diferença é que eu estava prestes a morrer. Vicente aguardava Lívia perto do elevador. Augusto caminhou até ele, sem saber como chamar o homem que agora conhecia como pai. Eu aprovei a investigação, disse. Vicente assentiu. Fez o que precisava ser feito. Não quero sua absolvição. Ainda bem. Não tenho autoridade para oferecê-la. Augusto apertou a mandíbula. Por que não voltou depois que a investigação foi encerrada? Vicente demorou. Voltei 2 vezes. Na primeira, sua mãe ameaçou denunciar minha irmã por participação nas transferências. Na segunda, vi você saindo da escola com ela. Parecia feliz. Então desistiu. Sim, a honestidade doeu mais do que uma desculpa. Esse foi meu erro. Confundi não perturbar sua vida com respeitar sua vontade, quando você era jovem demais para escolher. Augusto olhou para Lívia dentro do elevador. Todos decidiram por mim. Vicente respondeu. E agora você sabe o que isso faz com alguém. Não repita com ela. As portas começaram a se fechar. Lívia não fez sinal para Augusto acompanhá-la. Ele permaneceu no corredor, segurando o pedido de divórcio, enquanto o telefone vibrava com dezenas de mensagens sobre o escândalo. Pela primeira vez, ignorou todas. O império podia esperar. A mulher que ele amava já não estava esperando por ele. 6 meses depois, o nome Ferraz ainda aparecia nos jornais,
mas já não ocupava as manchetes todos os dias. A investigação independente confirmara irregularidades nos antigos prontuários, desvios de recursos e acordos silenciosos com famílias de pacientes. O grupo não desmoronara como Beatriz previra. Algumas unidades perderam contratos, 2 diretores deixaram seus cargos e o conselho aprovou a venda de propriedades que durante anos serviram apenas para sustentar a imagem da família. Em contrapartida, um fundo de compensação começou a atender antigos pacientes, e os hospitais passaram a publicar relatórios supervisionados por uma comissão externa. Augusto não retornou à presidência executiva. Assumiu uma função limitada, sem poder sobre a auditoria, e passou a comparecer às reuniões como alguém que precisava responder perguntas, não como o homem que já chegava com todas as respostas. Naquela manhã, ficou sentado diante de uma família que perdera a mãe depois do antigo programa cardíaco. Não ofereceu dinheiro antes de ouvir. Não interrompeu. Quando o filho da paciente perguntou por que haviam escondido a verdade, Augusto respondeu: porque pessoas com poder acreditaram que proteger a instituição era mais importante do que proteger quem confiava nela. Eu também pensei assim. E estava errado. Beatriz havia deixado o conselho por decisão dos acionistas. Não fora algemada diante das câmeras, nem perdera tudo de uma noite para outra. Seu caso seguia em análise e ela respondia por decisões administrativas tomadas ao longo de décadas. A cobertura do apartamento nos jardins continuava sendo dela, mas os corredores estavam silenciosos, sem assessores, motoristas ou diretores esperando suas ordens. Augusto a visitava uma vez por semana, não porque a tivesse perdoado, mas porque se recusava a repetir o apagamento que ela praticara contra Vicente. Em uma dessas tardes, Beatriz serviu café e perguntou se o filho pretendia deixá-la sozinha para sempre. Não estou deixando a senhora sozinha, respondeu. Estou deixando de ser o homem que a senhora construiu para confirmar todas as suas escolhas. Ela olhou para o retrato antigo de Augusto ainda criança. Tudo o que fiz foi para preservar seu futuro. A senhora preservou a versão de futuro que queria controlar. Beatriz apertou a xícara. Seu pai teria destruído a empresa. Talvez, mas deveria ter tido o direito de tentar dizer a verdade. Ela não pediu desculpas. Ainda não conseguia. Porém, pela primeira vez, não tentou transformar a culpa em prova de amor. Vicente retornara ao trabalho em um hospital universitário, onde ajudava a formar cirurgiões mais jovens e participava da revisão dos casos antigos. Ele e Augusto começaram a se encontrar aos domingos numa pequena cafeteria perto do Parque Ibirapuera. Nas primeiras semanas, falavam apenas sobre assuntos seguros: medicina, livros, mudanças no trânsito de São Paulo. Augusto evitava chamá-lo de pai e Vicente nunca exigia. Um domingo, o médico levou uma caixa de madeira. Dentro havia cartas que escrevera durante os anos em que não podia se aproximar. Algumas estavam devolvidas. Outras nunca haviam sido enviadas. Por que guardou tudo? Augusto perguntou. Porque jogar fora seria admitir que você tinha deixado de existir para mim. Augusto abriu uma carta escrita no aniversário de 10 anos. Vicente descrevia um presente que havia comprado, uma bicicleta azul que nunca chegou às mãos do filho. Você podia ter tentado mais. A frase saiu dura. Vicente assentiu. Podia. Seu sofrimento não desaparece só porque eu também sofri. Augusto esperara uma defesa. Encontrou responsabilidade. Fechou a carta e disse: ainda não sei o que fazer com isso. Vicente respondeu: não precisa fazer nada hoje. Foi a primeira conversa entre eles que terminou sem raiva. Lívia morava num apartamento claro em Higienópolis, distante da cobertura onde passara os últimos anos. A recuperação fora lenta. Ainda sentia cansaço depois de dias longos e precisava parar quando a cicatriz repuxava sob a roupa. Em vez de voltar ao Grupo Ferraz, fundou o Instituto Aurora, uma organização independente voltada à ética médica, transparência de prontuários e apoio a famílias que buscavam respostas dentro de grandes instituições. O caderno verde ficava numa estante atrás de sua mesa, não como troféu, mas como lembrança do preço de adiar uma verdade. Helena participava do conselho técnico e Vicente colaborava sem ocupar cargo de direção. Lívia recusara qualquer investimento de Augusto. Não quero que a instituição nasça ligada a uma dívida emocional, explicara quando ele ofereceu recursos. Ele aceitou sem insistir e encaminhou sua contribuição diretamente ao Fundo Público de Reparação, sem usar o nome Ferraz na divulgação. Lívia soube disso semanas depois. Não ligou para agradecer.
Ainda não queria confundir mudança com reconciliação. Mesmo assim, guardou a notícia em silêncio, reconhecendo que o homem que antes resolvia tudo com dinheiro começava a entender quando o dinheiro não deveria comprar acesso. O divórcio foi concluído numa tarde de chuva discreta. Lívia e Augusto compareceram ao mesmo escritório, acompanhados por advogados que quase não precisaram falar. Não houve disputa pela cobertura, pelas ações ou pelos objetos acumulados durante o casamento. Lívia pediu apenas os livros, algumas pinturas compradas antes da união e uma caixa com fotografias de viagens. Augusto concordou com tudo. Quando os papéis foram assinados, ele olhou para a mão dela e percebeu que não tremia como no hospital. Desta vez você teve tempo para ler, disse, arrependendo-se imediatamente da frase. Lívia levantou os olhos. Desta vez ninguém estava esperando para abrir meu peito. Augusto suportou o golpe sem se defender. Depois que os advogados saíram, entregou-lhe um envelope. Não é outro documento. Dentro havia a folha assinada no hospital, anulada e marcada com a data em que ele retirara todas as acusações contra ela. Guardei porque achei que um dia poderia explicar por que fiz aquilo. Lívia devolveu a folha. Você já explicou? Estava com medo. Não é desculpa. Não. Augusto rasgou o papel em 4 partes. Também não quero que continue existindo como se fosse a única versão de quem eu sou. Ela observou os pedaços sobre a mesa. Isso depende do que você fizer depois, não do que destruir agora. Ao saírem do escritório, Augusto não tentou acompanhar, lá até o carro. Apenas pediu alguns minutos. Não vim pedir que volte. Lívia permaneceu sob a cobertura da entrada, ouvindo a chuva atingir a calçada. Então o que veio pedir? Nada. Ele respirou fundo. Vim dizer que sinto muito sem transformar meu arrependimento numa obrigação sua. Ela esperou. Augusto continuou. Eu a acusei porque a versão da traição combinava com tudo o que eu temia. Quando você não respondeu como eu queria, usei o momento em que estava mais vulnerável para recuperar controle. Depois chamei isso de decisão racional. Não foi. Foi crueldade. Lívia sentiu o peito apertar, mas não desviou. Eu também escondi coisas. Decidi que você não suportaria a verdade e fiz escolhas por você. Não são erros iguais. Não, mas meu silêncio alimentou o espaço onde sua desconfiança cresceu. Augusto balançou a cabeça. Você não precisa dividir minha culpa para tornar a conversa mais confortável. Pela primeira vez, ela percebeu que ele não buscava uma brecha. Apenas aceitava o peso do que fizera. Espero que um dia consiga me perdoar, disse ele. Mas não vou esperar que isso aconteça para continuar mudando. Nas semanas seguintes, Augusto não telefonou sem motivo e não apareceu no Instituto Aurora. Enviou apenas uma mensagem, quando soube que Lívia faria novos exames cardíacos. Desejou que tudo corresse bem e não perguntou quem a acompanharia. Ela respondeu com 2 palavras. Obrigada, Augusto. A distância permaneceu, mas deixou de parecer uma batalha. Em dezembro, Vicente convidou os dois para uma pequena cerimônia no hospital universitário. Uma ala de pesquisa receberia o nome das famílias afetadas pelo antigo programa, não o de nenhum médico ou empresário. Lívia chegou primeiro. Augusto entrou alguns minutos depois e parou ao vê-la perto da janela, usando um vestido azul simples e o cabelo preso. O coração dele reagiu antes que tivesse tempo de controlar a expressão. Você parece bem, disse. Estou melhor. Os exames? Estáveis. Augusto sorriu sem avançar. Durante a cerimônia ficaram em lados diferentes da sala. Quando Vicente falou sobre instituições que só merecem confiança quando aceitam ser questionadas, os olhos de Lívia encontraram os de Augusto. Nenhum deles desviou. Depois do evento, os 3 caminharam até o jardim interno. Vicente recebeu uma ligação e afastou-se, deixando um silêncio que meses antes teria sido insuportável. Augusto observou as árvores novas plantadas ao redor das placas com os nomes dos pacientes. Ele fez isso de propósito. Lívia quase sorriu. Provavelmente. Augusto colocou as mãos nos bolsos. Como está o instituto? Crescendo mais rápido do que esperávamos. Estamos abrindo uma unidade de atendimento no Rio. Parabéns. Ele não ofereceu ajuda. Lívia percebeu. E você? Aprendendo a trabalhar sem achar que a sala me pertence. Deve ser difícil. Humilhante em alguns dias, libertador em outros. Ela soltou uma risada pequena, a primeira que ele ouvia desde antes do hospital. Augusto sentiu vontade de guardar aquele som, mas não fez nenhuma promessa. Lívia, eu sei que não existe caminho de volta. Não existe.
Mas talvez exista um caminho para algum lugar que ainda não conhecemos. Ela o estudou por alguns segundos. Você está me convidando para voltar? Não. Estou perguntando se aceitaria tomar um café comigo algum dia. Sem advogados, sem conselho, sem documentos e sem expectativa de resposta certa. Lívia olhou para a cicatriz escondida sob o vestido. Durante meses, acreditara que sobreviver significava proteger-se de qualquer possibilidade de repetir o passado. Depois entendeu que proteção absoluta também podia se transformar numa prisão. Augusto não era mais seu marido. Não tinha direito sobre seu tempo, suas decisões ou seu perdão. E era justamente essa ausência de direito que tornava a escolha possível. Um café, disse, não significa reconciliação. Eu sei. Não significa que confio em você outra vez. Eu sei. E se tentar decidir por mim, será o último. Augusto assentiu. Justo. Lívia deu alguns passos em direção à saída. Ele permaneceu parado, esperando que ela definisse a distância. Depois de alcançar a porta, ela se virou. Terça-feira, às 4. Há um café perto do instituto. Augusto sorriu, mas conteve o impulso de aproximar-se. Estarei lá. Lívia ergueu uma sobrancelha. Não chegue cedo demais. Ainda considero isso uma forma de controle. Ele riu. 4 em ponto. Na terça-feira, Augusto chegou às 4 em ponto e escolheu uma mesa que não ficava perto demais da porta nem escondida no fundo do salão. Lívia apareceu alguns minutos depois. Não usava aliança, ele também não. Conversaram sobre o Instituto Aurora, as cartas de Vicente, o medo de Lívia antes da cirurgia e a primeira vez em que Augusto percebeu que havia confundido ser necessário com ser amado. Não prometeram casamento, eternidade ou esquecimento. Quando o café terminou, Lívia levantou-se e Augusto perguntou se poderiam repetir o encontro. Ela vestiu o casaco com cuidado por causa da cicatriz. Talvez. Ele aceitou a resposta sem pressionar. Do lado de fora, São Paulo continuava barulhenta, veloz e indiferente. Mas Lívia já não sentia que precisava correr para acompanhar ninguém. Augusto caminhou ao lado dela, sem tentar conduzir o caminho. Na esquina, suas mãos se tocaram por acaso. Nenhum dos dois afastou imediatamente. Não era o retorno ao casamento que haviam perdido. Era uma escolha menor, mais difícil e mais honesta. O começo de algo que só sobreviveria enquanto ambos continuassem livres para partir e corajosos, o bastante para ficar.